Boa noite, pessoal. Boa noite, graça e paz. Fala, Raí, tranquilo? Graça e paz a todos, gente. Mais um dia aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Tá? Geralmente faço mais lives na segunda, né? Mas hoje eu vou fazer aqui na terça também. Compartilhar a palavra de Deus com vocês. Fala, Lucas, tranquilo? Beleza? Lucas, você é de onde, cara? Você é aluno? Você é aluno, Lucas? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Abri a live e nem peguei a Bíblia. Pessoal, hoje eu vou compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, tá bom? Mais uma vez, tá? Compartilhei um pouco ontem, compartilhar um pouco hoje com vocês, tá? Creio que nós vivemos num tempo onde nós precisamos nos encher da palavra. É Lu, né? Acho que era Lucas. Eu creio que nós vivemos um tempo onde nós precisamos nos encher da palavra, sabe? Do mesmo jeito que os milagres são poderosos para revelar Jesus, as palavras de conhecimento, as profecias, etc. Eu também acredito que nós precisamos da palavra. Nós precisamos crescer. Luana, com vontade, Luana. Crescer no entendimento da palavra de Deus e do conhecimento de Deus, tá bom? E é isso que a Bíblia diz em Colossenses, tá? Lá em Colossenses, gente, Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, uma das coisas que a Bíblia diz é que nós precisamos ser cheios da palavra, tá? E essa palavra que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, essa palavra de Cristo aqui é a Bíblia mesmo, tá? Ela se encher da Bíblia, se encher do conhecimento da palavra de Deus. Existem algumas outras partes que a Bíblia fala da palavra, mas fala da palavra revelada, tá bom? Por exemplo, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é rema, tá? Que é a palavra revelada. E lá em Efésios 6 também, a Bíblia vai falar: calçando, visto o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus lá em Efésios 6 também é a rema, também é a palavra revelada, tá? Então, e aí, Carolzinha? Ei, tia, tudo bem? Boa noite.
Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos nos encher da palavra, em Colossenses, a Bíblia está falando que nós precisamos nos encher da Bíblia mesmo, tá bom? Mas em outras passagens, a Bíblia vai falar da palavra de Deus revelada. E aí, Carol? Porque existe uma diferença entre a palavra de Deus que você lê e a palavra de Deus revelada para você, tá? Então, assim, por exemplo, eu li na Bíblia o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu ganhei um conhecimento ali, eu entendi algo na minha mente, eu li algo, eu ganhei um conhecimento a mais. Tudo bem, isso é ótimo, a Bíblia aconselha a gente a fazer isso. Mas a palavra revelada ela é diferente. Então assim, você leu o Salmo 23, mas se o Senhor chegar para você e falar, G. Anderson, ou Iraci, Carol, quem tiver aí, se o Senhor chegar para você e falar, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Então, essa vai ser uma palavra rema para você. Então, provavelmente você está ali numa circunstância em que você está preocupado com algo, preocupado com a provisão do Senhor para a sua vida, e o Senhor te dá aquela palavra. E ali aquela palavra se torna viva para você. Você se torna aquela palavra que Deus te revela. E aí, Gabriel, tudo bem? Se torna a sua posse, tá bom? Então você leu no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você ganhou o conhecimento. Mas o Senhor chegou para você e falou, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Aquela palavra vai se tornar uma realidade para você. Você vai conseguir crer, você vai conseguir ter a confiança que nada vai te faltar. Amém, gente? Então, assim, existe uma diferença bem grande entre a palavra lida e a palavra revelada. E a Bíblia, ela aconselha a gente a fazer os dois. Tanto se encher da palavra escrita, lida, tanto buscar a revelação e o entendimento da palavra de Deus de forma revelada. Tá bom? Eu, na minha caminhada com Cristo, já experimentei algumas vezes esse rema de Deus, né? Esse momento onde Deus fala algo com você e você ganha um entendimento maior. Tá bom? Eu lembro no momento que eu estava num retiro, assim, e eu estava triste, né? Eu estava chorando bastante e tal. Eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, eu estava ali no QGO, né, que eles falam, lugar de oração. Eu estava ali chorando, não queria ver ninguém. E o Espírito Santo falou comigo, Jesus chorou no meio de todo mundo. Citando João 11, né, onde Jesus chora ali, está rodeado de pessoas e tal. Naquele momento, quando o Espírito Santo falou aquilo, eu já tinha lido a palavra, eu já tinha lido na Bíblia aquilo. Mas quando o Espírito Santo falou comigo, eu ganhei forças para ir, para se relacionar com as pessoas e deixar o que eu estava sentindo de lado, tá bom? Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes na sua caminhada, apenas a palavra lida não vai resolver, tá? Completamente. Deveria, mas pode ser que não resolva. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos precisar da palavra revelada. Nós vamos precisar que Deus fale algo com a gente e que nos demonstre que o Senhor está conosco naquela situação. Tá bom? Nós precisamos disso, gente, no nosso relacionamento com Deus. Eu acho que às vezes assim nós não temos noção do quanto é importante, sabe? Nós ouvirmos Deus. Nós ouvimos Deus falar algo com a gente. Nós ouvimos Deus comunicar uma verdade para o nosso coração que vai se tornar nossa, sabe? Porque quando Deus te fala algo, aquela palavra ela se torna sua, tá bom? Aquela palavra ela se torna sua propriedade, aquela palavra se torna o seu quinhão. Então, assim, o Senhor te disse aquilo, toda vez que você passar por uma circunstância, você vai lembrar, não, o Senhor me disse isso. Sabe, a palavra se torna viva. Existem muitos, as igrejas estão cheias, né, de muitos teólogos, tá bom? Existem muitos teólogos por aí, milhares, milhões,
mas Deus quer levantar pessoas que têm além do conhecimento. Elas têm mais que o conhecimento. Essas pessoas, elas têm a compreensão. Essas pessoas, elas têm a revelação da palavra. Amém? E quando a Bíblia fala de revelação, Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 2, na verdade, teólogos, Carolzinha, são as pessoas que estudam, faz teologia, assim, né? Estuda muito a Bíblia e tal, estuda as doutrinas das igrejas, estuda a história da igreja, entendeu? Existem algumas igrejas que para você ser pastor, você tem que ter um curso de teologia, entendeu? É tipo um curso assim que a pessoa faz para aprender da Bíblia, entendeu? Aprender das doutrinas, da história da igreja. Então lá em Gálatas, gente, Paulo vai falar que o Evangelho é de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, tá bom? Paulo vai falar assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Tá? Então, o que Paulo está falando? Gente, o que eu tenho de Deus na minha vida não foi ninguém que me ensinou. O que eu estou falando com vocês, o que eu estou falando para vocês, não foi ninguém que me ensinou. Eu recebi por revelação. Então, Paulo está falando de um outro nível, né? Um nível onde eu não só tenho um entendimento natural, mas onde a palavra de Deus ela se torna revelada para mim no meu dia a dia. E a pergunta que fica é: nós estamos dispostos assim a ouvir Deus e deixar Ele nos revelar a vontade dele para a gente? Porque se Deus revela hoje a vontade dele para você, você automaticamente não vai querer aquilo que você estava vivendo antes, tá bom? Então toda vez que Deus fala com a gente, Ele nos tira de um lugar e nos coloca em outro. Toda vez que Deus fala conosco, Ele nos tira de uma circunstância e nos coloca em uma outra circunstância melhor. Por exemplo, você está numa circunstância de ansiedade, você está numa circunstância de preocupação, sabe? O Senhor vem e fala com você: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então assim, você já leu o Salmo 91 várias vezes, mas quando o Senhor fala com você, você passa a habitar naquela... Você perde aquilo que você vivia antes, você ganha uma nova dimensão. Você ganha uma nova realidade, sabe? Que está contida ali na palavra de Deus. Amém? E, claro, gente, eu não estou aqui ignorando, dizendo que a palavra de Deus lida, ela não é necessária. Por quê? O Espírito Santo só vai falar baseado no conhecimento da palavra que a gente tem, tá bom? Então assim, você já tem o conhecimento da palavra, você já tem o entendimento da palavra. O Espírito Santo, ele apenas fortifica aquele entendimento, ele fortifica aquela compreensão através da revelação da palavra. Amém? Então assim, a nossa geração, ela precisa muito mesmo, compreender, sabe? Andar em revelação, andar em uma nova compreensão, sabe? Andar numa profundidade maior, tá bom? Porque o Senhor nos chamou com um chamado muito específico, tá?
nós temos um chamado que ninguém tem. Então, o seu chamado, ninguém tem o seu chamado. A palavra que você prega, ninguém prega ela. Podem falar sobre o mesmo assunto, mas a essência daquilo que é pregado vem de você, sabe? Então, você vai pregar da sua forma. Mas como que nós podemos descobrir o chamado de Deus, se não for por revelação? Sabe, como que nós vamos conseguir compreender, sabe, o chamado de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, se não for por revelação? Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de revelação. Tá? E graças a Deus, gente, que Deus nos deu a oração em línguas. Bom, toda vez que eu oro em línguas, lá em Isaías, vou ler com vocês aqui, Isaiah 28. Isaiah 28. Isaías 28. Isaías 28. Fala bem assim, ó, versículo 9. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por lábios gaguejantes e com língua estranha, o Senhor falará a esse povo, ao qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem-se presos e sejam capturados. Então, assim, Isaías começa falando de pessoas que estavam tentando ensinar. Antes desse versículo, eu ia falar que os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte, estão desorientados devido ao vinho, não conseguem ficar de pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, erram quando devem dar um juízo. Sabe? Então, assim, de onde deveria vir a palavra de Deus para Israel, não vinha. Sabe? As pessoas, elas não conseguiam beber da palavra, simplesmente porque aqueles que eram responsáveis por dar a palavra para o povo, eles estavam perdidos. Eles estavam na bebedeira, eles não tinham revelação, eles não tinham entendimento. Sabe? Mas o Senhor fala, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, o Senhor falará a esse povo. Então você que é pregador, você que é pregadora, você quer ter algo de Deus para falar para as pessoas? Assim diz o Senhor, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Você quer dar de beber ao povo de Deus? Por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Ou seja, quanto mais eu oro em línguas, mais o Senhor ele pode me usar para falar com as pessoas. Mais a minha palavra ela vai se tornar viva, sabe? Mais viva a minha palavra vai tocar mais o espírito das pessoas. Amém? Então, por lábios gaguejantes, por língua estranha, o Senhor vai falar. Aí depois eles continuam, é ordem sobre ordem, preceito sobre preceito, regra aqui, regra ali, um pouco aqui, um pouco ali. Sabe? Então quando você vai orando em línguas, o Senhor vai te enchendo de revelação, vai te enchendo de compreensão, vai te enchendo do rema de Deus. Amém? Então Deus tem um rema
para a nossa vida. Todos os dias. Todos os dias Deus tem uma palavra revelada. Todos os dias Deus tem o pão do céu. Porque a palavra revelada é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tá bom? Então, rema, a palavra revelada é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? Então, quando eu estou movendo no rema, quando eu estou movendo na palavra revelada, quando eu recebo uma revelação, na verdade, estou recebendo comida. Quando eu recebo uma revelação, na verdade, estou recebendo bebida, estou recebendo edificação, estou recebendo alimento, estou recebendo vida para o meu espírito. Vida que vai se manifestar na vida de outras pessoas. Então, Deus está procurando, gente, Deus precisa de pessoas, de pregadores que andem em revelação. Deus precisa disso. Deus anseia por isso. Ele quer que nós andemos nisso, sabe? Para dar de beber, para dar de alimento para o povo dele. Porque o povo de Deus precisa ser alimentado, sabe? O povo de Deus precisa ser bem educado. Uma das minhas orações que eu tenho feito é: Senhor, que o nosso nível de educação, que o nosso nível de educação seja maior que o nível de educação do mundo, sabe? Que o nosso nível de educação seja maior que o nível de educação do mundo. Deus precisa que o povo dele seja bem educado. E para isso, gente, nós precisamos de revelação. Bom, então, entre em Deus. Ore em línguas profundamente, para que você possa dar de beber ao povo de Deus. Para que o povo de Deus beba não só da sua palavra, mas também beba da sua vida, da vida que você está vivendo no Senhor. Amém? Alguém quer deixar uma pergunta, alguma coisa aí? Deixa eu ver quem está aqui. Alguém quer deixar alguma pergunta aí, gente? Falar alguma coisa? Vou deixar aqui uma... Amém, pessoal? Muito obrigado, tá? Por essa live. Tá bom? Mas só complementando um pouquinho aqui, vocês lembram quando Jesus estava no deserto? Jesus estava no deserto em Mateus, no capítulo 4, e ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães, a quebrar o jejum que ele estava. Mas ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá da palavra de Deus. Sabe? Então, a palavra de Deus, ela é considerada pão para você, pão para a sua vida. Sabe? Então, quando você lê, quando você recebe a revelação, você está sendo alimentado. Amém? Mas a revelação não vai ser assim, do nada, sabe? Não fiz nada e estou recebendo um monte de revelação. Não é assim. Entre em Deus, ore em línguas, porque Ele deixou a ferramenta. Ele deixou uma ferramenta para você. Se você usar essa ferramenta continuamente, 1 hora, 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia, e aí, paranhos, o Senhor vai poder te encher de revelação. O Senhor vai poder te encher de entendimento da palavra dele, tá bom? Então você vai ser educado no Espírito, mas não educado porque você frequentou muito uma escola bíblica, porque você foi muito à escola dominical, fez um curso para aprender mais sobre vários assuntos. Não, você vai ser educado porque o Senhor vai te revelar coisas nas profundezas. O Senhor vai te falar coisas com você que vai te dar entendimento, sabe? Que vai te dar entendimento revelado. Coisas que às vezes as pessoas nem estão pregando, né?
Mas como foi o Senhor que te disse, você entende, você tem uma compreensão maior, você tem um conhecimento adquirido não de uma fonte humana, mas direto da fonte, direto do Espírito Santo. O que eu acho engraçado é que Paulo fala em 1 Coríntios que primeiro ele fala que chegou na igreja e pregou apenas Cristo crucificado. Aí ele fala assim: porém, entre os maduros, eu falei de sabedoria, mas não da sabedoria deste mundo. Eu falei com vocês da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus nos revelou antes da fundação do mundo. Sabe? Depois ele fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem subiu ao coração que Deus preparou para os que o amam. Aí ele fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Tá bom? Então, o Espírito Santo, ele revela, sabe, algumas coisas pra gente. O Espírito Santo, ele vai nos revelar algumas coisas. Tá bom? E essas coisas você pode saber, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas Deus nos revelou. Então, que Deus falar com você através da revelação que Ele te dá, você pode ter certeza, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vai ser algo seu, vai ser algo intrínseco, vai ser algo íntimo, totalmente preparado pelo Senhor para você. Tá joia? Então você está disposto a ouvir coisas que ninguém ouviu? Está disposto a falar coisas que ninguém fala? Você está disposto a ter acesso a coisas que ninguém está tendo acesso? Simplesmente porque você alcançou um lugar em Deus? Sabe, o resultado disso vai ser que você vai ter uma vida diferente. Porque o propósito da palavra revelada é mudar a sua vida. Tá? Então, quando Deus te fala uma palavra, quando Deus te diz algo, aquela palavra ela tem um propósito. Qual o propósito do que Deus te fala? O propósito do que Deus te fala é te mudar. O propósito do que Deus te fala é te transformar por dentro, é te fazer uma nova pessoa. Tá bom? Então Deus não está te falando algo à toa, Deus está te falando algo porque Ele quer te mudar, Ele quer te transformar e te fazer parecido com o Filho dele. Amém? Comunicando coisas espirituais com espirituais. Então, no momento que Deus te fala algo, Ele te torna igual a Jesus e Ele pode te comunicar naquela dimensão. Ele pode conversar com você naquela dimensão e te falar mais coisas. Amém? Gente, essa ministração está profunda. Eu estou sendo muito abençoado com essa ministração. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba a revelação.